E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora de fissão e fusão nuclear. Exatamente. A fissão nuclear é a quebra do núcleo, liberando uma quantidade imensa de energia. Na fissão, núcleos maiores, ao serem quebrados, produzem núcleos menores. A fusão é a junção de núcleos menores formando um núcleo maior. Guga, e a diferença energética é muito grande, é enorme. A fissão é o princípio da bomba atômica, dos reatores nucleares, dos aparelhos médicos. Já a fusão é o princípio da bomba de hidrogênio. Libera muito mais energia do que a fissão, mas é muito mais, pessoal, mas é muito mais. Mas só que a gente tem um problema. Não se consegue fazer fusão numa usina. A gente não tem processos ainda, não tem um material que aguente a temperatura para iniciar a fusão. Só para tu ter uma ideia, para começar uma reação de fusão, se precisa em média de 10 elevado a 7 graus Celsius. É uma temperatura muito grande. Numa bomba de hidrogênio, que é uma bomba de fusão, dentro dela tem uma bomba atômica. A bomba atômica é detonada, a energia da bomba atômica funciona como a energia de ativação da fusão. Olha para aí, é muita energia, né? Então vamos lá aqui ver como é que o Enem cobra isso para a gente. Vem-se embora, vamos lá. Vem fazer parte desse cordão. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Olha aí, pessoal. A questão da fusão e da fissão nuclear vem assim. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e marés diminui a solubilidade do oxigênio. Lógico, né? Oxigênio é um gás. Geralmente os gases, quando você aumenta a temperatura, ele sai da água. Ele é menos solúvel com o aumento da temperatura. Aí ele diz, ó, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe uma poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição, que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição. Pessoal, vê bem, vem comigo aqui para eu te mostrar uma coisa que tu vai gostar. Olha, imagine que você tem aqui, ó, esse meu copo aqui de café é um reator nuclear, totalmente isolado, né? Totalmente fechado aqui. Dentro dele está tendo a reação de fissão, geralmente do urânio, tá certo? E aí o que é que acontece? Pessoal, dentro de um reator, a reação de fissão é isolada, ninguém pode ter contato, nem água, nem nada. Mas a água, ela vem do rio, vem do lago, vem do mar e bate nesse reator pelo lado de fora. O reator está bem quente, porque uma fissão, né, é uma reação que libera muita energia. Então está batendo aqui nele, está muito quente. Aí o que é que acontece? Quando a água bate no reator muito quente, ela evapora. Quando ela evapora, quando ela vira vapor, ela passa e gira as turbinas. Pum. Ao girar as turbinas, ela produz energia que é jogada na rede para toda a população. Aí, a água que vaporizou e que girou as turbinas, ela volta a ficar no estado líquido e é jogada de volta no rio, no mar ou no lago. Só que aí vem a pergunta: quando ela entra com a temperatura. Quando ela sai, ela teve contato com o reator, que é extremamente quente, né? Então ela volta um pouquinho mais quente, mesmo tendo processos que procure resfriar de novo a água, mas não consegue. Ela volta em torno de 2 graus mais quente. E 2 graus mais quente já é o suficiente para diminuir o que? A solubilidade do gás oxigênio e matar várias espécies que são bem mais sensíveis no meio onde está sendo colocada aquela água. Então, esse é o problema. Embora lembre-se, tá? Usina nuclear, energia nuclear é um processo de energia limpa, porque não produz gases do efeito estufa. Aí ele pergunta, olha, que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Fissão do material? Não, não é a fissão. Lembre-se, a água não tem contato com a fissão. Se a água tiver contato com a fissão, meu amigo, é o que aconteceu lá em Fukushima. É acidente nuclear, né?
Letra C, conversão de energia das turbinas. Não, a conversão das energias da turbina é a água evaporar e girar a turbina. Aquecimento da água líquida para gerar vapor d'água. Não diretamente, né? A água, no problema não está quando aquece, o problema está quando volta, né? Lançamento de vapor d'água sobre as partes da turbina. Também não. O problema está na condensação do vapor d'água no final do processo, porque aí você não consegue fazer com que ele volte a ter a temperatura que tinha no início. Então, a resposta é a letra B para essa questãozinha do Enem. Então, pessoal, qual é o problema? A água volta um pouquinho mais quente do que quando entrou. Isso já é o suficiente para alterar o ecossistema, certo? Então agora a gente vai ter uma aula falando sobre fissão, sobre fusão, sobre acidente nuclear e sobre os problemas políticos que isso acarreta. Ainda vamos falar sobre lixo nuclear, tá certo? Vem-se embora, vamos agora ver a nossa aulinha de fissão, fusão e por aí vai. Vamos embora. Vê, pessoal, a gente vai ter aqui, olha, um processo de fissão nuclear. O que é uma fissão nuclear, Guga? Imagine que você atira um átomo, um nêutron, contra um átomo de urânio, por exemplo, e esse átomo quebra. Quando ele quebra, ele libera uma quantidade de energia e libera outros nêutrons. Aí os nêutrons que são liberados vão quebrando os átomos vizinhos. Isso vai fazendo com que eu tenha uma reação em cadeia. Então aqui, ó, o urânio bateu, nêutron bateu nele, ó. Quando bate nele, ele quebra, produz bário, criptônio e mais nêutrons que vai liberando o quê? Vai fazendo a fissão nos átomos ao seu redor. Cada vez que há essa fissão, há uma liberação de energia. Guga, é por isso que é uma reação em cadeia? É exatamente. Porque quando um nêutron relativamente acelerado bate no urânio, ele quebrou o urânio, liberou energia. E liberou nêutrons que vão quebrando os urânios vizinhos, que vão quebrando os urânios vizinhos, que vão quebrando os urânios vizinhos. Então, é uma reação em cadeia de difícil controle. A fissão nuclear é a quebra, tá certo? Para tu ter uma ideia, ó, a fissão de 1 grama do urânio 235 libera uma quantidade de energia de 30 mil quilos de TNT, trinitrotolueno, de dinamite. 1 grama de urânio. Então, pessoal, existe muita energia no núcleo do átomo. Muita energia. Então, a fissão é o quê? Você acelera o nêutron, ele bate no urânio. Quando ele quebra o urânio se transforma em bário, criptônio, libera energia e libera nêutrons. Esses nêutrons liberados vão quebrando os átomos ao seu redor, fazendo com que isso seja uma reação de difícil controle, uma reação em cadeia. A fissão nuclear, ou seja, núcleos maiores produzindo núcleos menores. Então tá aqui, ó, urânio o nêutron vem, bate nele, produziu bário, criptônio, libera novos nêutrons e vai fazendo com que a reação continue em cadeia, tá certo? Então, pessoal, para ocorrer essa reação em cadeia, é necessário uma massa de urânio denominada massa crítica. Uma massa que, a partir dela, é um valor mínimo que o urânio consegue quebrar e a reação continuar de forma indefinida. Então, olha aqui, ó. Nêutron se chocou contra o urânio, chamado de urânio físio. Não é qualquer elemento que sofre a fissão, não, viu? Ele tem que ser físio, ele tem que ter essa característica da natureza. No caso do urânio, é o urânio 235. E aí ele transforma-se em bário, criptônio e nêutrons, que vão fazendo com que a reação continue. Então, a fissão é a quebra de um núcleo, originando novos elementos, novos núcleos, e liberando nêutrons que vão fazendo com que a reação continue. Lembre-se, o urânio, ele precisa ser enriquecido. O que danado é isso, Guga? É porque o urânio que existe muito na natureza é o urânio de massa 238. Mas o urânio que sofre fissão é o urânio 235. Então, como tem muito na natureza do 238 e o 235 tem menos, a partir de um processo de separação pela diferença de densidade, já que eles têm massas diferentes, né? Então você consegue, através de uma centrífuga, separar o urânio físio, que é o 235, o físio quer dizer o que sofre fissão, do não físio, que é o 238. É um processo caro. Logo, 5% de fissão, você consegue 5% do urânio físio,
você consegue obter energia. 20%, olha que aumento, é para obter os aparelhos da medicina e 90% para armas nucleares. Então, pessoal, a fissão é um processo de quebra do núcleo, é um processo que ocorre em núcleos atômicos maiores, produzindo núcleos menores e liberando uma quantidade gigantesca de energia. É o princípio da bomba atômica, é o princípio de um reator nuclear das usinas. Não esquece esse detalhe que é super importante que eu estou te falando, tá? Então, olha, quem é responsável pela reação em cadeia, Guga? Quem é responsável pela reação em cadeia são os nêutrons liberados na fissão. Cada vez que sofre fissão, libera nêutron, esse nêutron vai quebrando os urânios ao redor, vai quebrando, e aí você vai tendo a reação em cadeia. Não é a energia que é responsável pela reação em cadeia, são os nêutrons, tá? Então aí, pessoal, a gente tem aqui a bomba atômica, né, que é o conhecidíssimo aparelho de fissão nuclear. Legal? Aqui é uma usina nuclear por dentro, ó. Uma usina nuclear, onde você tem um reator. Lembrem-se, a água não entra em contato com o reator, tá certo? O reator está lá. Lembre-se, aqui é o reator. A reação está acontecendo aqui dentro. Isso aqui é isolado. A água só vai batendo na parede do reator, que é muito quente, vai evaporar, rodar a turbina e, a partir daí, produzir a energia, tá certo? E dentro desse reator, a fissão ocorre como? O urânio ele vai estar em umas hastes, tá certo? Essas hastes são abaixadas para que tenha a reação. Quando ele quer ver se controla um pouco mais a fissão, eles levantam essas hastes, tá certo? E aí você tem uma menor quantidade de choques. É como se fosse uma tela. Então lá vem os nêutrons, bota a tela. Aí quando bota a tela é como se diminuísse a velocidade do nêutron. Mas é um controle relativo, viu? Não é um controle absoluto, não. Então a gente tem aqui, ó, a água entrou, tá certo? Passou esquentando no reator, vaporizou, ó, tá vendo? A água não entra em contato com o reator em nenhum momento. E aí, ó, só batendo na parede, né? Só batendo na parede. Aí, ó, gira, e aí quando gira, você vai ter a produção de energia e vai ter o que a gente conhece como energia nuclear. Lembrando que energia nuclear é energia limpa, não produz nenhum gás de efeito estufa ou de chuva ácida. Ó, libera o quê? Vapor de água. Por isso que toda usina ela é produzida, ela é feita, né, sempre onde tem água, para que a água possa entrar e para que a água possa depois ser devolvida. Pessoal, aqui, ó, falando só um pouquinho de política, né? Na década de 60, Cuba, né, aliada à União Soviética comunista, e os Estados Unidos, né, capitalista, se achou no direito de colocar, os Estados Unidos, né, de colocar um bocado de míssil voltado para Moscou. Aí Moscou pegou e disse, então tá bom, vamos botar um bocado de míssil lá em Cuba voltado para Nova York. E aí os Estados Unidos chiou, né? Então disseram, ó, foi a maior confusão. Khrushchev, na época, que era o mandatário do governo da União Soviética, entrou numa negociação juntamente com Fidel Castro, e aí, depois de muita política, quase tinha uma nova guerra mundial, uma guerra nuclear. Os Estados Unidos fazem um acordo e Cuba, a União Soviética tira de Cuba os seus mísseis voltados para os Estados Unidos, né? Lembrando que até hoje ainda tem, né? Eles brigam através de outros países. Hoje em dia, claramente, né? A Rússia, que é o país que herdou o que a gente conhecia como a antiga União Soviética, né? Herdou todo o arsenal, o maior arsenal nuclear do mundo, e os Estados Unidos do outro lado, né? O Ocidente contra o... A Rússia também tem uma parte ocidental, né? Uma parte considerada mais fechada politicamente, com a pseudo-democracia tão dita americana. Hoje em dia, a briga claramente são esses dois aí, né? Que estão na briga da época. Outra confusão é os Estados Unidos com o Irã, né? O Irã é uma força de petróleo no Oriente Médio, mas também quer ter energia nuclear, talvez para igualar o seu poderio com o Estado de Israel. Israel tem um arsenal nuclear totalmente patrocinado pelos Estados Unidos, então o Irã, como uma nação soberana, também quer ter a sua, mas tem muita influência externa, né? O pessoal tem muito medo de um governo fundamentalista tendo a quantidade aí de uma arma nuclear. Outro caso bem conhecido da gente, que ninguém mexe, né, é a Coreia do Norte. Lembrando que a Coreia do Norte e a China
são países aliados e países chineses e países comunistas. Então você tem aí, ó, olha o poder nuclear da China, pessoal. O poder nuclear da China é extremamente elevado, né? Então também ó, ninguém mexe muito não com quem tem arma nuclear. Mas, pessoal, o grupo de países com armas nucleares ou armas nucleares são poucos, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China e, do outro lado, ó, Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. Coreia do Norte, exatamente isso, né? Lembrando que o grande poderio é da Rússia, ó, 6.255, e depois os Estados Unidos com 5.550. E o resto do povo fica ali no meio. Lembrando que não precisa ter tanto, né? Você não precisa de ter tanta arma nuclear. Um pouquinho você já faz o estrago suficiente. Então, olha aí, pessoal, isso aqui foi uma matéria da Folha de São Paulo, onde ele diz, né? Ninguém mexe com quem tem uma bomba atômica. O que ele está querendo dizer? A gente tem casos, né, de invasão de países a outros, como, por exemplo, os Estados Unidos invadiu o Iraque com a desculpa bem contestável, né? A própria Rússia invadiu agora a Ucrânia e tal. Mas se o cara tem arma nuclear, como é o caso da Coreia do Norte, um país fechadíssimo, né? Que todo mundo fala, mas ninguém vai lá invadir, não. Porque sabe que tem arma nuclear e ele pode não levar muito, gostar muito da brincadeira e retaliar. Aí vê, pessoal, isso era um processo de fissão, de quebra. Eu agora vou falar de um processo que é muito, muito, muito mais energético, que é a fusão. Eu consigo juntar o deutério, que é o hidrogênio de massa 2, com o trítio, que é o hidrogênio de massa 3. Quando eu faço essa fusão, eu produzo um núcleo mais pesado. Fusão é junção. E a fusão, você vai ter o menor formando o maior. É a bomba de hidrogênio. Pessoal, a fusão libera muito mais energia que a fissão por unidade de massa. Qual é o problema? O problema é que para começar uma fusão, eu preciso de uma temperatura absurdamente grande, ó, 10 elevado a 7 graus Celsius. É uma temperatura enorme. E os reatores que a gente tem no planeta não aguentam ainda isso, eles derretem. Google, como é que eu consigo uma fusão, então? Uma arma, uma bomba de hidrogênio, dentro dela eu boto uma bomba atômica, a bomba atômica detona, libera energia, essa energia liberada faz com que ocorra a própria fusão. Então, lembre-se, na fusão, núcleos menores produzem núcleos maiores. Então, aqui, ó, pessoal, tem um pequeno videozinho sobre isso. Vamos ver? A produção de energia é um dos maiores desafios para a humanidade. A fusão nuclear pode ser a solução. Ela pode, teoricamente, produzir 4 milhões de vezes mais energia que o carvão, o petróleo ou o gás natural. A humanidade utiliza hoje a fissão nuclear, quebra de núcleos pesados, produzindo tanto energia quanto lixo radioativo. A fusão é a reação oposta, reunindo os núcleos mais leves. Isso acontece naturalmente no núcleo das estrelas, produzindo poucos dejetos. Reproduzir essa reação na Terra é tarefa complicada. Normalmente envolve forçar a colisão entre os isótopos de hidrogênio deutério e trício. Essa reação utiliza a técnica do confinamento magnético. Um aparelho tokamak é usado para criar uma potente corrente elétrica que aquece o plasma de hidrogênio a 150 milhões de graus centígrados, 10 vezes o núcleo do Sol. A esta temperatura, a fusão é possível. A energia liberada pode eventualmente produzir eletricidade. Alguns cientistas mais otimistas esperam grandes avanços até 2050. Outros dizem que ainda temos pelo menos um século de pesquisas. Então, pessoal, não é brincadeira, né? Aí, olha, ainda não é economicamente viável, nem tecnologicamente controlável a reação de fusão nuclear. Lembrando que bomba de hidrogênio, ela tem um poder de destruição de 700 vezes a maior bomba que foi lançada em Hiroshima. 700 vezes, pessoal. Pessoal, aí vê bem, um dos grandes problemas da energia nuclear, a gente precisa agora ponderar, né? A energia nuclear, ela é benéfica na sua grande maioria. Por exemplo, 75% da energia da França vem de usinas nucleares. A gente tem usina nuclear no Brasil, a gente tem usina nuclear nos Estados Unidos, tem na Rússia, tem em vários países, né? O que é o problema? O problema da usina nuclear é um acidente. Mas veja, não vamos levar para o lado de que é uma coisa ruim, porque você faz exames médicos, cirurgias, medicamentos, tratamento de muitas doenças hoje em dia usando a tecnologia nuclear. Mas vamos ver quando tem um problema, né? Quando dá um problema que geralmente é uma coisa muito séria.
Mas, pessoal, vale lembrar que os acidentes nucleares que a gente teve, todos foram erros humanos, tá certo? Mas foram, né? O pior de todos é esse aí, né? É o que a gente tem na usina em Kiev, né? Onde você tem o acidente nuclear de Chernobyl, em 86. Foi o pior acidente nuclear. Por quê, pessoal? Porque por um erro humano absurdo, tá certo? O reator explode e ele fica exposto ao ar. Ele fica exposto. E aí não tem saída, pessoal. Não tem como se controlar. Para você ter uma ideia, a única saída foi fazer um sarcófago, ou seja, construir um prédio que feche o reator. Que com o tempo ele foi ficando deteriorado pelo clima, fizeram outro sarcófago em cima. Mas nós tivemos também, ó, o de Mayaca, em 1957, segundo maior acidente nuclear também na antiga União Soviética. A gente tem um em Three Mile Island, nos Estados Unidos, onde uma falha humana impediu o arrefecimento, então não esfriou o reator, então o reator derreteu, tá? Os argumentos é que não houve liberação de material radioativo, tá? Aí a gente tem Tsuruga no Japão, em 81, a gente tem outro na Rússia, a gente tem Tokai no Japão, a gente tem na França em 2008, tá, em Tricastin, durante uma operação de manutenção, um dos reatores da central do sul da França é contaminado ligeiramente por substâncias radioativas e muita gente foi prejudicada, tá? Fukushima no Japão em 2011 foi por culpa de um tsunami. Um tsunami, tá bom? O acidente é classificado como nível 5 na escala internacional, um acidente seríssimo onde houve vazamento, né, da água do reator. E é uma brincadeira, né, uma charge que mostra isso, né? Sei não, você anda muito estranho ultimamente. Aí você falando pelos cotovelos, como sempre, a questão da água ter sido contaminada, né, e provocar alterações genéticas, né? Aí, pessoal, vê bem, em Chernobyl, você tem o reator exposto à atmosfera. E como eu disse, ó, não teve saída, não tem como fazer. Aí não tem. Eles apenas fizeram o quê? Eles colocaram uma espécie de sarcófago e agora construíram um sarcófago em cima do sarcófago. Lembrando que nesse acidente ainda era um governo soviético, né, comunista, e eles demoraram para avisar. Muita gente ficou contaminada porque devia ter esvaziado a cidade muito antes. E no Brasil, né, pessoal, tem um acidente que vai da bizarrice, onde uma clínica médica deixa um aparelho de raio-x e dentro desse aparelho de raio-x tem um elemento césio. Raio-x não é radioatividade, né? Mas para se aplicar o raio-x precisa-se ter o césio. E aí esse césio foi o pessoal que catava lixo e tal, achou, não sabia o que era, abriram, acharam a coisa mais linda do mundo, porque o césio é azul, né? E ele fica no escuro, ele fica fluorescente. E aí o que é que aconteceu? Eles usaram praticamente como brincadeira, tal, um mostrando ao outro, se divertindo, e aí o preço foi muito alto lá em Goiânia, né? E no estado de Goiás. Mas olha, pessoal, a medicina também usa radioatividade, né? A medicina nuclear é um dos ramos que mais crescem na medicina, com imagens, tratamentos, medicamentos. Então, você tem hoje em dia a medicina nuclear próximo de todos nós, né? Tomografia, o PET, né? Que é o PET scan, que a gente conhece, né? Então, você tem aqui, ó. Lembrando que para fazer essa tomografia, você não pode entrar com nada metálico, viu? Em São Paulo, uma pessoa entrou com um revólver, né? O revólver disparou, a pessoa morreu. E aqui também na Índia, a pessoa entrou com um tubo de oxigênio e foi sugado pelo tubo, já que aqui dentro tem um ímã enorme para poder criar o campo magnético. Olha aí, ó, laudo constatou negligência de advogado baleado pela própria arma em hospital em São Paulo. Ele entrou com a arma e a arma foi puxada pelo tomógrafo, disparou e matou ele, tá? Só que você assina um documento, né, dizendo que não pode entrar. Olha, advogado pró-armas é baleado pela própria arma, o cara poderia ter dito assim, ó, tô armado, não, mas quis entrar, então infelizmente aconteceu isso, né? Olha aí, a vítima tinha assinado o termo de orientação e por aí vai. Pessoal, aí a gente tem aqui, ó, dois processozinhos que é bom a gente falar. Um é a quimioterapia, que é o tratamento que utiliza medicamento para destruir as células doentes. Então, a pessoa toma, através das veias, das artérias, toma um medicamento radioativo. Então, ele é sistêmico, ele entra no sistema todo e vai lá matar a célula tumorosa. E o outro tratamento é a radioterapia.
Esse daí é o uso da radiação, diretamente tentando destruir o tumor. Então, a radioterapia ela é pontual, a quimioterapia ela é sistêmica, tá certo? Então, você tem aí isótopos que vão ser usados para o tratamento, dependendo do local onde é o câncer. Tá certo aí, ó, quimioterapia e radioterapia, que é o que a gente conhece na medicina também, né? Outro processo é o de radiação. Pessoal, hoje em dia, uma cirurgia, por exemplo, vai fazer uma cirurgia. As cirurgias são robóticas. E aquele material, ele é usado numa cirurgia, depois é usado em outra, e ele tem que passar por um processo de limpeza, né? Aí ele é irradiado, tá? É a melhor maneira de se conseguir matar todo e qualquer micro-organismo. Então, lembre-se, pequenas doses de radiação são aplicadas tanto em aparelhos dentários, aparelhos cirúrgicos e também nos alimentos, o que a gente chama de irradiação de alimentos. A irradiação de alimentos é importante. O alimento não tem contato com a radioatividade, ou seja, a radioatividade não pega no alimento diretamente, não bate assim, ó, aqui é radioativo, estou segurando, porque se pegar, contamina. Então, o alimento irradiado, ele não é radioativo. Guarda, coloca isso no post-it, coloca isso no post-it. O alimento irradiado não é radioativo. Então, o alimento irradiado, ele não é radioativo, tá? Então não faz mal. Ele aumenta o tempo de vida do alimento e aí a gente tem hoje uma perda menor na indústria. Lembrando que isso aqui é a radura, é o indicativo do alimento irradiado. Olha aí, o que é que a batata Ruffles tem a ver com radioatividade? Ela vem de uma batata que foi irradiada. Eita, não vou mais nunca comer batata Ruffles. Tem nada a ver, pode comer, tá? O alimento irradiado não é radioativo. Tá certo, pessoal? E por fim, o lixo nuclear. Vê bem, a radioatividade é energia limpa. Aí muita gente diz, mas tem lixo. Sim, mas o conceito de energia limpa é aquele que não produz gases que produzem efeito estufa ou que produzem chuva ácida. O lixo nuclear é um problema sério, tá? Porque ele tem atividade. Você não pode dispersá-lo em qualquer lugar, não. Ele tem que ser guardado. Tudo que é usado numa usina nuclear, ele é rejeito nuclear, ele tem atividade, ele pode provocar doenças, ele é radioativo, então ele deve ser guardado, tá certo? O lixo nuclear, por exemplo, do Goiânia, até o chão, até o que tiraram de areia da região onde teve contato com o césio, foi guardado, tudo é guardado, mesma coisa numa usina. Olha aqui, pessoal, ó, o lixo nuclear é feito abaixo da terra, ó, todo isolado, para que ninguém tenha contato com ele, tá? Países mais desenvolvidos, os Estados Unidos fez uma cadeia de montanhas, a Yucca Mountain, e eles tiraram todos, fizeram só a capa da montanha, né? E lá dentro fizeram um depósito nuclear extremamente moderno, que vai servir para os próximos 10 mil anos. E para terminar, o carbono 14, que a gente já falou em outras aulas. O que é o carbono 14? Pessoal, o carbono 14 serve para datação radioativa. Você, enquanto vive está, ou qualquer ser vivo, né, vai aumentando a quantidade de que a absorção de carbono 14 vai se mantendo no corpo. Quando morre, essa quantidade de carbono 14 vai diminuindo, porque a alimentação não existe mais. E a de carbono 12 mantém-se, tá certo? Carbono 12 é não radioativo. Então, essa relação entre o carbono 14 e o carbono 12 pode-se dizer o tempo de vida, ou quando foi que estava vivo, qualquer material, como, por exemplo, uma barca. Mas é madeira, madeira é um ser vivo, né? Ou então, a gente pode encontrar uma espécie de uma múmia, tá certo? Ou qualquer resquício que se tenha na ciência para descobrir a datação de um elemento radioativo. Então, vê, a técnica da radiação por carbono 14 tem um limite de 50 mil anos, tá? Depois de 50 mil anos não dá para saber muito, não. Olha aqui, pessoal, a gente tem aqui sobre o Santo Sudário, né? Também conhecida por Santo Sudário, é uma peça de linho que possui a imagem de um homem que sofreu violência física semelhante ao ato de crucificação. Tudo indica que o homem coberto por ele foi Jesus Cristo. Fizeram uma exposição em 2010 e mais de 50 mil fiéis foram comprovar de perto esse mistério. O sudário está guardado na Catedral de São João Batista, em Turim, na Itália, desde o século XIV. E a polêmica é revisada de tempos em tempos por curiosos. O Santo Sudário, pessoal, são panos, né, que cobriram o corpo de Jesus e ele foi marcado pelo carbono 14 e
Isso é uma questão de fé, né? Algumas universidades dizem que não, que o tempo não é correspondente, e outras dizem que sim, e continua aí com a questão da fé. Então, só um detalhe. Vê bem, pessoal, os nêutrons na alta atmosfera se chocam na radiação, tá? E transforma o átomo de nitrogênio em átomo de carbono radioativo. Esse carbono 14, ele é absorvido pelas plantas e você ou come a planta ou come o animal que come a planta. Então você vai sempre colocando carbono 14 repondo o seu sistema. Não se preocupe não, que é uma quantidade que não tem nenhum problema. Ao morrer, a pessoa não tem mais a alimentação, obviamente, e a taxa de carbono só desce. Sabe-se a meia-vida dele, e aí com isso consegue-se calcular exatamente, ou pelo menos não exatamente, né, com uma certa precisão, o que a gente teve ali daquele tempo na vida daquela espécie que ali está. Certinho até aí? Então, pessoal, a radioatividade é uma viagem bem legal, né? Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima, pessoal. Ó, dá um like aí no canal.